Hello, students! Hoje o tema da nossa aula é Present Perfect. Tá? A gente vai aprender os fundamentos quando a gente usa esse tempo verbal do Present Perfect e a estrutura da frase no Present Perfect. Ok? Let's go! Uso do Present Perfect. Quando que a gente usa esse tempo verbal? Usamos o Present Perfect quando queremos descrever uma ação que aconteceu no passado em um tempo indeterminado. Então eu falo, quando eu quero falar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas eu não tenho a exatidão de um tempo de início e fim dessa ação. Então ela aconteceu durante algum tempo, mas é um tempo indeterminado. Nesse tipo de caso eu uso Present Perfect. Olha o primeiro exemplo. I have drunk milk. Eu bebi leite. Então você fala que bebeu, mas não diz quando, então o tempo não tem determinação, tá? A estrutura do Present Perfect, ela traz o verbo have, que ele pode ter a alteração dele, né? A flexibilização dele para o has, quando for terceira pessoa. E o verbo, que seria drink, ele vem no tempo do passado, sendo que não é no simple past. Geralmente, quando vocês observam a tabela, ela tem lá o infinitivo, o simple past, e depois a gente tem o past perfect, que quando junta com have e has vira present perfect, ok? Quando eu bebi leite? É a pergunta em questão. Não sabemos, pois não é indicado na sentença quando a ação ocorreu. Então é o que a gente estava falando. É uma ação do tempo passado, porém não tem tempo determinado. A estrutura do Present Perfect. Como eu vou seguir a estrutura de uma frase no Present Perfect? Na forma afirmativa, tá? Então eu tenho sujeito mais o have ou has, que foi o que eu falei com vocês, que tem a flexibilização de terceira pessoa, e mais o particípio passado, né, do verbo, que a gente vai achar lá na listinha. Jessica has studied a lot. Jéssica estudou muito. Ela estudou no passado, porém não tem um tempo determinado. Forma negativa, sujeito, mais have ou has, mais o not, mais o particípio passado. Jessica has not studied a lot. Jéssica não estudou muito. Forma interrogativa. Eu vou iniciar a frase com have ou has, que nesse caso do Present Perfect assume a função de verbo auxiliar. Então fica, has Jessica studied a lot? Jéssica estudou muito? Né? Um questionamento. Importante, lembre-se de sempre usar o ponto de interrogação nas frases interrogativas. Isso não vale só para o Present Perfect, tá? Em todos os tempos verbais, às vezes a gente peca em esquecer do ponto de interrogação. E isso é muito importante para a gente saber até a entonação da frase na hora da leitura. Particípio passado dos verbos, é o que eu comentei com vocês. Esses verbos no particípio passado, eles vêm naquela lista de verbos irregulares que vocês já devem ter estudado, né, nos anos anteriores ou até esse ano mesmo. Então, geralmente na lista ele vem verbo no infinitivo, o simple past, o past participle, né, que é o particípio passado, e uma tradução. Geralmente ela vem nessas 4 etapas na tabela. Nos verbos regulares não tem novidade, né? Os verbos regulares são os regular verbs, são aqueles que a gente, quando no simple past, terminam com ed. Então, quando eles é irregular, independente de ser simple past ou past participle, todos eles vão receber ed. Se é regular, eu acrescento ed. Os verbos regulares no particípio passado mantêm-se com a terminação em ed. Então, se o verbo no simple past ele era regular, ele continua regular e eu acrescento o ed normalmente. Terminações dos verbos. Se o verbo regular que você precisa colocar no particípio passado termina em
Vogal mais Y. Isso aí são as regras dos verbos regulares, tá? Vogal mais Y. Acrescenta-se ED. Destroy, destroyed. Se ele terminou em E, você só vai acrescentar o D. Arrive, arrived. Se for consoante mais Y, eu vou excluir o Y e vou acrescentar o IED. Worry, worried. Se ele termina em CVC, consoante, vogal tônica e consoante, você vai dobrar a última consoante, né, a última letra, e acrescentar o ED. Stop, stopped, com 2 P's. As exceções, verbos terminados em K, W ou Y, não obedecem essa regra de como é que eu posso dizer? De dobrar essa última letra, tá? Fix, fixed. Nos verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, cuja sílaba tônica não for a última, a gente não dobra a última letra. Essas são as únicas exceções dessa regra. Os verbos irregulares, que foi o que eu comentei com vocês, a gente tem que consultar a lista de verbos irregulares, tá? Os verbos irregulares no particípio passado não têm terminações definidas como os regulares, tá? Olha, o post ele vai trazer alguns exemplos, mas o essencial na hora de fazer a atividade do present perfect é que você tenha uma lista de verbos irregulares para você acompanhar. Então o verbo, ó, to eat vira ate. To drink vira drunk. Desculpa, drunk é no simple past, vira drunk. O buy vira bought. E aí a gente tá finalizando. Então não esqueçam, sempre que a gente for fazer uma atividade present perfect, a gente necessita de uma lista de verbos irregulares. Beijos e até a próxima.